bem pouco usada, não tinha banco, não tinha nada. Ninguém podia ficar nela não, porque era grande a insolação. Ninguém podia ficar ali sem um showzinho pra se divertir. Ninguém podia jogar xadrez, porque o idoso perdeu a vez. Era um vazio, uma imensidão, de que adianta tal intervenção? Era um vazio, uma imensidão, de que adianta tal intervenção? Parodiando Vinícius de Moraes na obra A Casa, não saindo do contexto de que tal casa não tinha nada, e que por tal razão nada nela poderia ser feito, é que no ano de 2011 percebemos singulares semelhanças entre esta casa, citada pela canção, e a Praça Vidal de Negreiros. Lugar de evidência e importância para a cidade no passado, palco de grandes acontecimentos e detentor de inúmeras transformações em seu espaço, a Praça Vidal de Negreiros está localizada no centro histórico de João Pessoa, na área da Cidade Alta, fazendo a ligação entre a Cidade Baixa e a Lagoa do Parque Solon de Lucena. A configuração atual dessa praça, como um grande largo, é resultado da última reforma realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa em 2009, com o objetivo de resgatar os espaços de convivência, humanizar a cidade e destacar seu valor histórico registrado através de edificações como o prédio do INSS, o Paraíba Palace Hotel, o edifício Nações Unidas, que além de constituírem parte desse cenário, remetem à memória social da Praça Vidal de Negreiros. E se o assunto é memória, a denominação mais comum à praça ainda é Ponto dos 100 Réis, como ficou conhecida desde o tempo em que havia ali o terminal das linhas de bonde que circulavam na capital. E era neste local onde era anunciado o valor da passagem. Ponto dos 100 Réis! O aspecto mais evidente da reforma que resultou no estado atual da praça é a retomada da ideia de um grande espaço aberto, como se configurava quando de sua inauguração em 1924. Antes, existia ali um conjunto arquitetônico que foi demolido. Para a construção da Praça Vidal de Negreiros, houve o senhor prefeito, Valfredo Guedes Pereira, de desapropriar, entre outros edifícios, um da Mitra, onde funcionava o Juízo Federal, o Cinema Morse, umas 12 taperas e o Templo do Rosário. No largo recém-aberto, em prol da modernidade, definiu-se uma praça de carros de aluguel, envolta pelos trilhos do bonde elétrico. Era um espaço que se compunha ainda de uma torre central, onde havia o relógio, e um pavilhão onde funcionava uma sorveteria e uma floricultura. O ambiente foi se tornando um reconhecido ponto efervescente na vida social da cidade, palco de grandes acontecimentos, e para onde a população convergia em massa. Nos últimos anos da década de 1920, passa a fazer parte do contexto o Paraíba Palace Hotel, que se destacou por sua grandiosidade e importância social, visto que era um dos poucos existentes na cidade. O hotel, o mais imponente entre os poucos que havia na cidade, hospedava os militares na época da Segunda Guerra, as pessoas que viajavam a trabalho e os turistas que visitavam a Paraíba. Em 1951 ocorreu uma intervenção na praça, quando perde sua torre do relógio, sendo este transferido para o alto do Palace, que foi ampliado, assumindo as feições hoje conhecidas. Nesse período, o espaço permaneceu com sua configuração de largo, sendo o antigo pavilhão substituído por 2 novos, que continuaram mantendo suas funções comerciais. A praça era cada vez mais frequentada por pessoas interessadas em usufruir do espaço ou que por ali passavam. Desde o princípio de sua construção, o Ponto dos 100 Réis é referenciado, pode-se dizer, pela assertiva do jornal A União, ainda em 1924. O progresso é assim, não se faz sem arrasamentos. Talvez com este mesmo ideal
Em 1971, a praça sofre a maior de suas alterações, sendo cortada por um viaduto, que simbolizava o progresso da cidade, priorizando a circulação de automóveis. O antigo largo foi subdividido em vários espaços isolados, com a construção de canteiros, espelho d'água e mobiliário urbano. Mesmo diante da importância desse viaduto para a modernização da cidade, sua disposição geral não perdurou valorizada por muito tempo. Progressivamente, a forte ação do sol e a marginalização do local concorreram para o desuso de algumas de suas áreas. Entende-se que a forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade, e existem muitos tempos na forma da cidade. No próprio decorrer da vida de um homem, a cidade muda de fisionomia em volta dele. As referências não são as mesmas. Compreende-se que a cidade é sujeita à ação do tempo e do homem. Hoje, retomando a ideia de casa vazia, percebe-se que são poucas as coisas que compõem o contexto do Ponto dos 100 Réis à mercê do tempo. Em contrapartida, a disposição do homem é gritante. Cotidianamente, a praça vazia pouco atrai a população, caracterizando-se como um grande palco a céu aberto, desprovido da infraestrutura adequada para as manifestações culturais e shows promovidos pelo poder público, e transformando-se em um ambiente de uso eventual. Essa intervenção dividiu opiniões. Para uma parcela da população, a nova praça trouxe vida para o lugar e atraiu usuários que antes não frequentavam, uma vez que a cidade necessitava de um espaço livre onde pudessem ser realizados eventos culturais e manifestações populares. Espaço este onde imperasse a democracia. Mas que tipo de democracia é esta que pouco favorece aos usuários que cotidianamente circulam por ali? Não bastava reformar, restaurar, revitalizar. Era preciso uma nova função, algo que vislumbrava agregar o maior número de usuários possível. Mas por quanto tempo? Em que período? Não se podem afirmar ao certo quais eram as reais intenções com tal processo, e por conseguinte, se estes objetivos foram alcançados. É possível apenas perceber o lugar. O que nos intriga é saber da real necessidade quanto a um espaço com tais características dentro do centro histórico de João Pessoa. Era uma praça bem pouco usada, não tinha banco, não tinha nada. Ninguém podia ficar nela não, porque era grande a insolação. Ninguém podia ficar ali sem um showzinho pra se divertir. Ninguém podia jogar xadrez, porque o idoso perdeu a vez. Era um vazio, uma imensidão, de que adianta tal intervenção? Era um vazio, uma imensidão, de que adianta tal intervenção?